Agora sim. Boa noite, Beleza. Isabela. Boa noite, Tá me Braulio. ouvindo agora? Agora Estão me sim, ouvindo? Ah, que ótimo. E aí, tudo jóia, né? tudo Parece que deu um jóia. probleminha na hora que eu conectei na primeira aqui, mas agora deu certo. Ah, que bom. Que bom, então, vamos começar. Pessoal, a Então gente tá está aqui certo. hoje com o Braulio, que é vereador, ex-presidente da Associação do Bairro. E o Braulio vai apresentar para a gente a respeito de um projeto que ele levou para ser votado na Câmara e apresentou também para a BH Trans a respeito da saída ali do bairro para o Anel. Então, Braulio, conta para a gente um pouquinho mais sobre esse projeto, como que ele surgiu. Então tá bom. Primeiro, então, boa noite a todos. Todos estão participando conosco aqui da live no meu bairro Buritis. Obrigado, Isabela. Obrigado, Leonardo, pelo convite. E, Isabela, tudo começou naquele dia do acidente que a gente teve no mês de abril, né? Foi num feriado, dia 21 de abril, onde a gente viu aquele caminhão desgovernado descer a rua Rubens Caporali Ribeiro. Graças a Deus, não colidiu em mais ninguém praticamente, né? É um lugar que está sempre congestionado, é um cruzamento muito movimentado e eu acho que com a mão de Deus o caminhão passou direto, apesar do motorista tendo vindo a óbito, né? Mas a capacidade do estrago que ele poderia ter gerado e o que realmente aconteceu, eu acho que os danos foram os menores. Mas aquilo ali acendeu, de fato, uma discussão importante, né, dentro do nosso bairro, que é a questão da situação dos veículos pesados, né? Então, a partir disso, a gente começou dentro da Câmara de Vereadores. Eu participo de uma comissão, que é a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Transporte e Sistema Viário, e essa comissão, ela abraçou o estudo para a gente tentar criar uma solução que minimizasse esses riscos. Então, foi como tudo começou. Entendi. E sobre o seu projeto mesmo, ele vai contribuir como para o nosso bairro? Bem, então é o seguinte, nessa situação, quando aconteceu o fato, a gente detectou que o motorista, ele não era um motorista que viria ao Buriti. Ele, na verdade, estava com uma rota que veio do Espírito Santo e iria fazer uma entrega de granitos lá em Nova Lima. Então, claramente, o que aconteceu? Ele errou o caminho, né? Ele chegou ali em cima naquela parte ali do bairro Olhos d'Água, em vez de ter ido em direção na 356, em direção ao Bega Shopping para acessar para Nova Lima, ele continuou no anel. E o que nós percebemos? Que quando ocorrem situações desse tipo, os GPS, né, os sistemas de GPS de navegação dos motoristas começam a indicar o Buritis como uma alternativa de rota. Então, Uhum. isso faz com que muitos carros, muitos caminhões acabam acessando o bairro simplesmente porque eles estão sendo direcionados por esse tipo de ferramenta. Então, esse é o principal ponto da nossa observação e, a partir disso aí, como então construir uma boa solução, né? Então, a gente sabe, por exemplo, quando o anel fica congestionado, a rota do Buritis começa a ser acionada, né? Nesse caso em específico, que era um carro que não soube entrar no ponto certo, ele acabou procurando também uma alternativa de retorno. Então, o ponto-chave é que a gente entende que a solução que a Vegatrans trouxe logo depois do evento, que foi colocar uma placa de proibido caminhões e uma advertência de declive, sozinha não vai adiantar nada, né? Porque, querendo ou não, se você não tiver uma sinalização robusta no local, você não vai impedir, na verdade, que uma pessoa perdida, principalmente, vá deixar de passar no bairro. Relembrando um Uhum. pouquinho de fatos que aconteceram no passado, até porque, como nosso trabalho na Associação de Moradores do Bairro Buritis, né, nesse momento eu não estou participando da diretoria efetivamente, participo apenas como conselheiro, mas a gente sempre acompanha todos os fatos que acontecem no Buritis e vai veiculando, inclusive, na imprensa e tudo. Então, os últimos acidentes que a gente foi observando, desde 2018, por exemplo, teve um caminhão que perdeu o freio na Cristóvão Charade, ali bem em frente à academia Aqua Fitness ali. O caminhão perdeu o freio e colidiu no canteiro central para não criar um estrago maior. Na ocasião, até tinha um passageiro, né, um auxiliar do motorista, que no desespero ele tentou saltar do caminhão
e esse caminhão estava carregando massa asfáltica, ele foi coberto pela massa asfáltica e morreu queimado, provavelmente. Né? Esse foi um caso. Nós tivemos um outro acidente gravíssimo que aconteceu também de um caminhão que perdeu o freio, ali na descida da Mário Werneck, quase chegando no UniBH, ali na altura do Banco Itaú. O caminhão cruzou o canteiro central, bateu no motoqueiro que estava com a moto parada em frente ao ponto de um ônibus, matando esse motoqueiro e causou um mega transtorno no bairro. E aí a gente vai vendo que tem um monte de fatos que já aconteceram nesse passado recente com relação aos acidentes. Então, qual que é a questão? Se a gente não tiver uma sinalização realmente para valer, não vai adiantar nada. Esses veículos vão continuar simplesmente passando pelo bairro e se não tem a fiscalização também para tentar coibir, multar ou pelo menos orientar, também não vai adiantar nada. Então, com essas premissas, com esses pilares, que a gente pegou e propôs um conjunto de sinalizações para que a BH Trans efetive um estudo, né, com base nessas premissas e coloque para funcionar. E aí, o que seria isso? Né? Então, o primeiro ponto é que a gente tem duas placas que já podiam existir ali no anel. Uma delas eu sei que ficou danificada por causa também de acidente de um caminhão e nunca mais a repuseram, que é informar que ali, aquele local ali na Moisés Calil com o anel, né, que é a nossa entrada do bairro pelo anel, que é um bairro residencial. Não se trata, na verdade, de uma rota nem um retorno de caminhões. Ali existe um bairro residencial. E outra questão que é importantíssima é que na mesma localidade fique muito claro para o motorista que o próximo retorno é a 2,5 km. Ou seja, lá naquele viaduto de entrada para o Betânia, ali, via do Minério. Ou seja, esse caminhão, por exemplo, do acidente, se ele tivesse, de fato, feito o encaminhamento correto, ele deveria ter descido até lá, feito o contorno no viaduto, voltaria pelo anel para ele acertar o trajeto dele na segunda tentativa. Então, essas placas indicativas no anel rodoviário são fundamentais. Aí começa uma questão também de competência. Né? A gente sabe que a BH Trans não pode ir lá e botar uma placa. Hoje, o anel rodoviário, naquele trecho, está sob concessão da Via 040, mas o que nós solicitamos por meio da BH Trans é que eles notifiquem a Via 040 ou o DENIT que essas placas sejam colocadas. Então, essa seria uma parte de jurisdição federal, né, digamos assim, mas que é preciso também ter as devidas ações. Já entrando no bairro, na Moisés Calil, a gente tem a situação de que a rua Rubens Caporal Ribeiro é muito íngreme naquele trecho, que foi onde o caminhão perdeu o freio. Na verdade, começou a confusão ali na descida, né? É uma descida íngreme, até uma questão, Isabela, que muitos perguntam, por que não põe quebra-mola? Existe limitações de inclinação máxima de vias para se instalar quebra-molas. Então, ali naquele local mesmo, a associação já tinha feito o pedido de redutores de velocidade há mais tempo atrás, mas só foi possível instalar esses redutores de velocidade na hora que a inclinação fica mais branda, que é quase já chegando logo depois que passa a Avenida José Oliveira Vaz, e aí tem um primeiro quebra-mola, ele tem uma sinalização bacana, e depois, mais à frente, tem um segundo quebra-mola. Naquele trecho, naquele local, é o que dá para fazer. Mas um quebra-mola também não vai impedir um caminhão de descer desgovernado, né? Então, assim, a gente volta de novo para a questão de sinalizar. Aprendendo, né, que a gente vai lendo, estudando, eu percebi um protocolo que foi sugerido para melhorias do anel, que é um protocolo canadense que cria um ponto de checagem de freios. E achei a ideia super interessante. Por quê? No anel rodoviário, nessa descida do Betânia, tem duas reivindicações que estão sendo trabalhadas, alguns vereadores, inclusive, já atuam por ela há mais tempo, que é de colocar rampas de escape na descida para que, se um veículo estiver sem freio, ele entra nessa rampa de desaceleração e, pelo menos, não vai colidir lá embaixo, perto daquela ponte férrea, no final do declive, né? Quase chegando lá na Amazônia. Então é o seguinte, considerando que esses dispositivos, né, a própria rampa de desaceleração e tal, não são viáveis da gente colocar ali dentro, uma ideia que eu vi super bacana para o anel era o ponto de checagem de freios. Falei, por que não?
por que a gente não pode colocar um protocolo desse de sinalização de ponto de checagem de freios na própria rua Moisés Calil? Então, ali, na hora que ele entra do anel, em vez de ele descer à esquerda direto na Rubens Caporale, que é perigosa, a Moisés Calil é plana, até chegar lá no posto BR, né, na rotatória com a Cristóvão Chiaradi. Então, a ideia é de sinalizar que o trânsito de veículos pesados é restrito. Aí a BH Trans vai fazer, obviamente, o ajuste adequado de qual que é o limite, quantos eixos, etc. e tal, de acordo com as regulamentações, e vai indicar que os veículos que, porventura, tenham que não possam circular ali, que eles façam um retorno e voltem ao anel. Mas aqueles que vão circular, eles parariam nesse ponto de checagem de freios e teria uma placa gigantesca com um protocolo de conferências mecânicas antes mesmo do veículo começar a descer. Tanto, obviamente, a Rubens Caporale, que é uma rua íngreme que já ficaria de fora disso, ou da própria Cristóvão Chiaradi. Porque, na verdade, o perfil é muito similar, tanto da Cristóvão Chiaradi quanto da Rubens Caporale. E esse protocolo, então, foi totalmente... A gente sugeriu a sinalização de placas a partir dele. Então, teriam placas de aviso que o local tem um ponto de checagem de freios e tal. E, dessa forma, a gente conseguiria ter realmente um conjunto de sinalização que desse aos motoristas que estariam entrando no bairro a real dimensão dos riscos que ele vai correr, obviamente, de transitar nessa região montanhosa que é o nosso bairro, né? O legal é que esse protocolo, se a gente conseguir implantar aqui no bairro, eu vejo que ele é um protocolo que vai servir para vários pontos da cidade, porque Belo Horizonte tem montanha para todo lado. E não é só no Buritis que a gente vê esse tipo de problema. Então, seria uma estratégia que, se a BH Trans implantar e for exitosa, eu acredito que a gente consiga aí replicar para muitos pontos da cidade. Eu acho que é uma medida simples, ela não vai envolver tantos custos como, por exemplo, se fosse criar um ponto de fiscalização constante, né? Igual a gente tem ali na Nossa Senhora do Carmo, por exemplo. Ali, depois de todas aquelas tragédias com as carretas que desceram ali sem freio, né? Hoje tem um ponto fixo da BH Trans. Eu acredito que um ponto fixo seria ótimo também, mas eu não vejo viabilidade de custos para que eles façam isso. Então, não fazendo isso, se não tiver uma boa sinalização, não vai adiantar absolutamente nada. Além de tudo, Isabela, que assim, é até engraçado, na ânsia de tentar dar uma resposta para a nossa sociedade, a plaquinha que foi colocada lá na Rubens Caporale, ali na esquina com o supermercado, ela é assim, totalmente inviável, porque a própria doca do supermercado do BH fica ali na Rubens Caporale. Então, os caminhões que chegam para descarregar no supermercado, eles não vão dar uma volta gigantesca no bairro para entrar ali a 50 metros de distância. Então, é o tipo da regulamentação que não tem funcionamento nenhum, porque os caminhões vão continuar descendo da mesma forma, assim como, inclusive, nossa equipe já fez vários flagrantes. Os próprios moradores da Rubens Caporale também já me encaminharam fotos e vídeos de caminhões descendo ali do mesmo jeito. Entendi. E o que é necessário para a gente ter essa aprovação desse projeto e conseguir fazer essas sinalizações aqui no bairro? Bem, começamos agora, né? O processo da Câmara é um processo que você vai lá, faz reunião, faz audiência, chama. Então, assim, esse material hoje está na mão da BH Trans. Eu ainda não tenho a informação de prazo nem cronogramas, mas vamos acompanhar isso. Quem sabe isso seja viabilizado ainda dentro deste ano. É o que eu gostaria, né? A gente quer, logicamente, uma urgência e tudo, mas sendo bem pragmático, né? A gente vai certamente ainda ter um tempo para que eles façam os projetos executivos e viabilizem de implantar este mecanismo lá na Moisés Calil e Rubens Caporale. Espero que seja rápido, né, Zac? Mas a gente sabe que as coisas não são bem assim, né? É verdade, infelizmente, a gente não tem tanta rapidez, tanta dedicação mesmo por parte do, da,
de todas essas instituições para a gente conseguir resolver os problemas de forma efetiva e rápida, né? Infelizmente. Eu até, Isabela, fazendo até uma parte desse assunto em específico, eu até acho que talvez a partir do ano que vem a gente tenha até ferramentas mais velozes para resolver os nossos problemas de um modo geral, né? Na semana passada foi aprovado na Câmara um projeto de emenda à lei orgânica, onde os vereadores vão poder destinar 1% do orçamento do município em emendas impositivas. O que é uma emenda impositiva? É uma emenda apontada pelo vereador que não pode ser redirecionada pelo prefeito. Então, digamos assim, é você realmente definir quais são as estratégias que a prefeitura tem que executar dentro do orçamento do município. Então, com isso, a gente vai ter mais autonomia para conseguir pegar esse monte de probleminha que existe dentro do nosso corpo aqui, do bairro, região, e corrigir. Aliás, é até engraçado porque os meus colegas de Câmara, né, no dia que isso foi aprovado, começaram a fazer piadinhas brincando lá que o Buritis vai fazer inveja em Dubai. Porque falaram que eu vou direcionar para cá. Mas, obviamente, que com esse trabalho longo de associação, à frente da associação, que agora completou aí 25 anos, então eu fiquei 4 anos diretos na linha de frente como presidente. Tudo que a gente estava lá batendo e pedindo, pelo amor de Deus, né? Eu acredito que agora eu, como vereador, vou ter mais ferramentas para a gente conseguir colocar realmente vários desses itens em prioridade e executar. Então, é uma das ferramentas, por exemplo, que quando a gente tiver aquelas objeções do tipo, mas não tem orçamento, né? Quanto é? Integrando, obviamente, a uma demanda, que são vários itens, obviamente, que a gente tem que gerenciar, mas a gente tem como colocar assuntos prioritários da nossa região aqui para que eles aconteçam nos próximos anos. Então, essa ferramenta também, Isabela, eu acho que vai ser bem útil para a gente conseguir aí superar demandas que são super antigas e que a gente não teve isso aí com o poder municipal, poder público municipal. E demandas que muitas vezes são muito simples de resolver e a gente não consegue por causa de mera burocracia, né? Exatamente. E são várias. São, assim, eu falo que aqui no bairro, a minha percepção é igual de síndico no prédio, né? Você passa observando se tem uma lâmpada que está queimada, se tem alguma coisa que está errada, que você tem que arrumar. E eu sempre tenho esse olhar, não só para o Buritis, mas para a cidade como um todo, mas aqui o Buritis também a gente vive. Então, situações às vezes que passam desapercebidas, porque às vezes não faz parte do seu cotidiano. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga conhecida de militância, de representatividade comunitária, né, que ela é cadeirante. Então ela pega e me manda mensagem, já me mandava como presidente da associação e continua me mandando. Braulio, a rampa de acesso em frente ao banco tal, tá ruim. A rampa de acesso em frente ao Parque Agil, que inclusive está sendo arrumada agora. Enfim, todos esses pequenos detalhes de cidade, você tem como pegar e vir corrigindo, né? Às vezes é um brinquedo ou uma peça daquelas academias a céu aberto que não está sendo arrumada porque não tem recurso. Enfim, tem um monte de coisinha que eu acho que com pouco recurso a gente vai conseguir resolver um monte de problema. Então, acho que nesse quesito vai ser super positivo. Ah, muito boa notícia isso. Acho que a gente vai conseguir realmente ver mudanças no bairro, porque são coisas assim que são pequenas e precisava de todo um processo que demandava tempo, demandava toda uma burocracia que agora a gente vai ver os resultados mais fácil, nas ruas mesmo. E sobre o projeto, você tem mais alguma coisa para acrescentar? Quer falar mais profundamente de algum ponto dele? Isabela, assim, muitas pessoas me mandaram mensagens elogiando a iniciativa, o projeto. Obviamente que o meu papel é um papel de ser o interlocutor dos anseios da comunidade com o poder público, né? Quem vai estar ali executando na linha de frente, no caso é a BH Trans, é a prefeitura. Uhum. Então, assim, o nosso papel é de cobrar, mas também conhecendo, trazer cada vez mais estratégias melhores, até igual eu comentei nesse protocolo
do ponto de checagem de freios é um protocolo que foi aplicado no Canadá. Da mesma forma que eu propus isso para a gente implantar aqui no Buritis, também ponto de pauta para se implantar no anel rodoviário. Porque essa descida que a gente tem desde lá de cima do Olhos d'Água até chegar lá embaixo, quase na Avenida Amazonas, é um declive muito longo. Então, por que não, por exemplo, ali naquela região do Posto Chefão, a BR-040 não poderia parar todas as carretas e caminhões lá e passar por um procedimento de checagem de freios, né? Por que não? Na verdade, sai um pouquinho até fora do município, porque ali, na verdade, a gente já está no nosso vizinho, né? Nova Lima, mas a gente fazendo isso funcionar, aumenta a segurança do anel para a gente, de fato, não ficar vendo tantas tragédias igual a gente vê. Então, eu acredito que são iniciativas que vão dar muito certo e dentro da minha atividade como vereador, estar ali cobrando, estar sempre puxando realmente para que as coisas se movimentem e funcionem. Eu acho que o resumo, né, Isabela, é que a gente tem que estar ali sempre batendo realmente para que, fiscalizando o Poder Executivo, fazendo com que as coisas aconteçam. E, obviamente, né, esse caso é um caso, um dos casos. Mas eu acredito que para a nossa região aqui vai ser muito positivo, assim como a gente já... eu falo que, assim, todos os problemas que antes, como presidente da associação, eu tinha ali na minha planilha de checklist, né, que a gente estava sempre pautando e correndo atrás, todos eles eu já encaminhei agora como vereador para a prefeitura. E eu tenho certeza que eles vão começar a acontecer ao longo do tempo, né? Eu espero que seja o mais rápido possível, mas igual eu falei do orçamento das emendas impositivas, enfim, todas as ferramentas que a gente puder usar para tornar a nossa cidade, o nosso bairro, a nossa região com mais qualidade de vida para todo mundo, vai ser assim, sempre um prazer de conseguir resolver, né? E acho importante a gente ressaltar também que a população precisa estar ciente e participativa de todas essas questões, né? Não adianta a gente só cobrar os vereadores, só cobrar a prefeitura e a gente mesmo não fazer a nossa parte, não participar, não procurar formas de estar realmente ativo nessa parte da sociedade, enfim. Eu quero te agradecer. Inclusive, Isabela, logicamente, sim, não posso nem deixar de passar batido aqui o trabalho que vocês fazem com o meu bairro Buritis, né? É um trabalho amplo, é um trabalho que permite as pessoas colocarem suas opiniões, se expressar, e no fundo, a gente está sempre antenado, né? Muita gente fica achando que o político está distante, mas na verdade não é bem assim. A gente está muito perto porque a gente está um clique basicamente do outro. É de uma mensagem, é um WhatsApp ou é um direct, enfim. A gente está sempre antenado em tudo que tá rodando para justamente dar encaminhamento. O que às vezes é ruim é que existem as pessoas que trabalham para somar, mas tem aquelas pessoas que trabalham para desgastar, para ficar ali criando um tensionamento, às vezes, que ele é totalmente inócuo. Isso é chato, é ruim, né? Porque do outro lado também além da burocracia de todos os procedimentos e protocolos que a gente tem que seguir, né, regimentais, mas tem uma pessoa que sempre quis o melhor da região. Então, às vezes, até pela figura de política, né, isso já é tido como um problema e algumas pessoas vêm te atacando em vez de criar uma solução. Então, todos são muito bem-vindos. Eu acho que esse ponto de chamar todo mundo realmente para participar, de dar sugestões, tudo, porque tudo a gente escuta. E o propósito é esse, é uma representação, né? Belo Horizonte elegeu 41 pessoas, cada uma no perfil, cada uma com uma história, cada uma com um nicho de atuação, né? A minha atuação, de fato, vem aqui da liderança comunitária, desse trabalho todo de ativismo que a gente desenvolveu. Então, é o caminho, vamos fazer, vamos... Inclusive, muitos das iniciativas bacanas que a gente começou e startou aqui no Buritis, eu tenho o maior prazer de comunicar com outras lideranças regionais que às vezes as pessoas não tinham enxergado que era possível fazer. Eu falo, cara, lá no Buritis a gente faz assim, assim, assado, é um projeto bacana, e isso vai se semeando na cidade,
boas iniciativas. E eu acho que isso é fundamental também, né? Então, é, a gente tem que ir sempre pelo positivismo de querer somar e fazer diferença. Com certeza, com certeza. Essa também é uma posição do meu bairro Buritis em relação não só ao nosso bairro, mas à região e à cidade como um todo. A gente Tá? tenta é, pegar ideias, a gente tenta ouvir a população, ouvir quem faz parte da nossa comunidade e ver formas de viabilizar essas questões ou ajudar a viabilizar essas questões mesmo. Eu queria te agradecer, Braulio, por essa. Isabela, eu vi um monte de gente mandando mensagem, mas eu não dei conta de acompanhar tudo, não. Você foi vendo aí? Enfim, eu vou abrir para perguntas, Ah, mas eu ótimo. queria, antes disso, te agradecer pela sua disponibilidade de vir apresentar para a gente esse projeto. Eu acho que ele vai agregar para o nosso bairro e a gente está aí na torcida para que dê tudo certo e esperando que todo mundo do bairro também apoie e ajude com que a gente consiga fazer uma pressão para que realmente aconteça. Então, gente, eu vou abrir para perguntas. Isabela, eu vou até fazer um spoiler aqui, então, nessa live. Mas está no Compur, que é o Conselho Municipal de Políticas Urbanas, também, algumas condicionantes que serão aplicadas na renovação da UniBH, e muita coisa que a gente está aí há anos, praticamente desde 2016, com um projeto que chama Anel do Buritis, que a gente mapeou uma série de intervenções para criar rotas alternativas. Umas das intervenções muito importantes, que é a questão de saída de alunos do campus da Uni, eu acho que agora vai chegar a uma excelente solução. Então, em breve, eu acho que a gente vai conseguir. Que bom. Eu estou vendo aqui algumas questões que o pessoal colocou nos comentários. A Amnese Simplificando a Vida falou que. A mensagem dela é a seguinte: boa noite a todos. Meu nome é Alexandre, morador do Buritis, e entendo que a limpeza daquela entrada também é super importante. A sujeira na curva, na entrada do bairro pelo anel, causa acidentes, dos quais eu mesmo já fui vítima. Existe algum pedido, alguma forma que a população mesma possa fazer essas reivindicações, tanto junto a você ou junto à prefeitura? Tem como a população colocar essas questões em pauta? Tem sim. O aplicativo da prefeitura, que chama PBH App, ele é muito eficiente. Eu recomendo todo mundo que está nos escutando aqui baixar no seu celular e já vai lá, faz o login e a senha, né, para não ficar na hora da requisição, você correr atrás disso. Eu deixar ele salvo lá porque tudo que você coloca lá, de alguma forma, anda. Tá certo? Então, o que acontece demais é aquela indignação que não acontece nada, porque às vezes a pessoa vai até no meu bairro Buritis, né, Isabela? Colocar lá, mas ela não colocou no sistema da prefeitura. Então, Uhum. o aplicativo eu acho que é o melhor caminho, mas quem preferir também pode entrar no site da prefeitura, que é o pbh.gov.br/saque. Ele consegue abrir o protocolo lá, ou até mesmo ligando lá para o telefone 156. Eu falo o seguinte, que às vezes as pessoas me procuram e falam assim, brother, eu já pedi lá, tem como você dar uma força, tem como você reiterar, porque a gente ainda não foi atendido. Então, nesse caso, pode sempre me mandar também, não tem problema nenhum. As nossas redes sociais estão aí, fáceis de acessar na internet. Braulio Lara, Braulio Lara Novo, perfil de Instagram. Todas as redes sociais é Braulio Lara Novo, mas se quiser pode entrar no meu site, que é brauliolara.com.br, manda uma mensagem lá, com o número do protocolo, que a gente tem como reforçar essa situação. Eu não sei qual que é o nome do morador que fez o comentário, Isabela, mas... Oi? Alexandre. O Alexandre. Alexandre, você tem toda a razão, eu já vi ali realmente muita areia, muita terra, bem ali na esquina. Aquilo ali é um veneno, inclusive, para quem anda de moto, que pode entrar ali, escorregar facinho, facinho naquela curva lá. Eu vou aproveitar, então, eu vou mandar um ofício também para a VH Trans para ver se eles podem solicitar esse tipo de
manutenção, seja da equipe de limpeza da prefeitura ou até mesmo da própria Via 040. Eu não sei quem entraria ali, mas foi boa a sua colocação. A esposa do Clesley, que foi a vítima daquele acidente, ela perguntou se ali a descida é proibida. Não é, né? A proposta, na verdade, é para sinalizar que exista uma checagem de freios antes que as pessoas entrem na rua, não é isso? Então, exatamente. Inclusive, se o caminhão não estiver enquadrado, né, ou se ele estiver acima da capacidade, que ele volte ao anel rodoviário. Mas hoje, Isabela, a placa de proibido caminhão está na Rubens Caporale. Então, se formos levar ao pé da letra, nesse momento a Rubens Caporale está bloqueada para caminhões. Mas a gente sabe que não está funcionando nada disso, né? A placa existe, mas a restrição na prática não tem tirado caminhão nenhum da rua. Entendi. O Alexandre falou que no caso dele, ele caiu de moto naquela região ali, por causa da areia e da Tem que terra que ficar bem cauteloso ali mesmo. é verdade. Deixa eu ver se a gente tem mais perguntas. Tem uma pergunta que eu vi aqui, Isabel, Pode. da Velage Atelier. Posso ler aqui, Isabel? Hoje, fica à vontade. Vereadores, estamos fartos de tantas regalias dos vereadores. O tema aqui é outro, mas é importante. Além de carro com motorista, quais outras regalias você abriu mão e como vocês do Novo estão propondo? A pergunta é boa. Na verdade, nós assinamos um termo de compromisso quando nós nos candidatamos pelo Novo, já abrindo mão de todos os penduricários da atividade. Então, hoje, os gabinetes do Novo funcionam em vez de 18 pessoas dentro do gabinete, funcionam só com 6 pessoas. Então, a minha equipe sou eu mais 6, somos 7 pessoas. E a gente cortou em 40% os custos totais. Então, dispensamos carros com motoristas, dispensamos uso de telefone, dispensamos uma série de coisas. Basicamente, o que a gente tem hoje a receber são os próprios salários, né, dos assessores e o meu como vereador, mas assim, a nossa percepção é de que a gente tem como produzir mais gastando bem menos para quem paga os impostos. Então, eu espero que no futuro mais parlamentares também venham aderir a esse tipo de estratégia, porque é isso que faz a diferença. Né? Em vez da Câmara estar custando, começa a sobrar dinheiro no caixa da Prefeitura para que outros investimentos sejam feitos. Com certeza. Inclusive, investimentos esses que podem retornar aos bairros de origem desses vereadores, né? Com certeza. Tomara que seja uma adesão realmente, porque a gente sabe que dentro da política existem certas regalias que poderiam facilmente ser dispensadas. Com certeza. É uma mudança de mentalidade, sabe? Porque a gente... você pode ter uma tendência, e eu acho que muitos pensam assim, que é usar tudo que pode, mas não se comprometem com o resultado. Eu acho que a gente tem que se comprometer com o resultado e fazer tudo que a gente faz dando o mínimo possível. Eu acho que a tocada tem que ser outra, né? Eu venho da iniciativa privada, eu acho que isso é uma coisa quase que natural, né? Quando você tem sua empresa, você está ali a cada dia tentando cortar mais custos, tentando sempre projetar como crescer o negócio, como aumentar vendas. Então, você tem que sempre gerir os dois lados da conta para você realmente conseguir ter uma empresa eficiente que traga lucratividade. Agora, no serviço público, o raciocínio, às vezes, ele é diferente. Então, é um caminho que realmente eu espero que os parlamentares, né? Não só da Câmara, mas falo de Assembleia, falo de Câmara de Deputados, né? É uma mentalidade que a gente precisa de mais pessoas assim. O Novo já tem esse compromisso realmente antes mesmo da eleição. Com certeza. O Mauro Draft comentou que a placa colocada ali na entrada do bairro tá uma vergonha, que a gente precisa de soluções mais robustas. O projeto é realmente para isso, né?
Assim, de fato, o senhor Mauro ele tem razão, porque a gente sabe que uma plaquinha daquela, pura e simplesmente, ela não vai criar o efeito que a gente precisa. Agora, o principal detalhe dos caminhões é que o caminhão que vem para descarregar no Buritis, né, ou uma obra que está demandando aquele momento, isso aí de fato não tem muita saída, né? O caminhão para chegar, por exemplo, no Parque Ageu, ou ele vai ter que ter vindo via Palmeiras, ou ele vai ter que entrar nessa parte mais alta ali do anel, né? Ou talvez lá na Barão, enfim. Mas já ele tem um destino dentro do bairro e vai servir de alguma forma o bairro. Eu acho que o nosso maior problema, e esses caminhões que já aconteceram acidentes no passado, todos eles estavam só passando pelo Buriti. Então, se a gente conseguir já meio que segregar isso e evitar que esses tráfegos de veículos que não tenham o Buritis como destino, eu acho que vai ser um grande ganho também. Com certeza vai sim. A gente está aí torcendo para que esse projeto seja aprovado e De implementado fato, não só no bairro, mas na cidade toda, porque eu acredito que essa sinalização realmente vai, apesar, né, de não garantir que todos os caminhões vá parar, fazer suas checagens e tal, mas pelo menos está ali alertando da importância disso, né? É, tem um perfil perguntando quais são os projetos de lei que você já apresentou na Câmara, além desse. bem, eu já apresentei alguns projetos, alguns em conjunto com os vereadores, vinculados à transparência nas obras públicas, né, apresentação dos gastos, dos de obras públicas. Entrei com um projeto de lei também junto com a vereadora Flávia Borges a respeito de tornar a educação uma atividade essencial. Nós já trabalhamos também com outras frentes vinculadas à transparência, mas um que eu acho que é bem regional, Isabela, que compensa comentar e que está tramitando, é um projeto de lei que altera o nosso código de posturas para justamente resolver o problema dos fios e cabos caídos nos postes. Aqui no Buritis tem vários. É um assunto que sempre me incomodou demais, como presidente da Associação do Buritis, porque a gente entra em contato para que seja resolvido o problema, e aí você vai virando, na verdade, uma sinuca. Né? Cada hora eles te mandam para um lado e ninguém resolve. Então, a gente, sabendo dessa realidade, nós estamos propondo um projeto que faça com que a prefeitura tenha realmente essa prerrogativa de cobrar, principalmente das companhias de telecomunicações, né, que os cabos que não estejam sendo utilizados têm que ser removidos. Então, eu acho que vai ser um ganho também da mesma forma. É um cenário que a gente se depara com ele aqui no Curitiba, mas ele está em toda Belo Horizonte. Então, talvez, muita gente fala assim, uma solução seria colocar toda a fiação de BH embutida subterrânea, mas isso aí talvez a gente não vai ver acontecer em 10, 20 anos, né? Mas até lá, já que a nossa fiação toda passa pelo poste, que pelo menos fique minimamente organizado. Então, é um projeto de lei que está tramitando, em breve também, eu acredito que ele vai chegar em plenário para votação, e eu faço votos aí que a gente consiga aprovar, que vai ser um ganho realmente para essa organização da cidade. Não, com certeza. Até visualmente também, né? Pois é. Não, e você começar a observar, que é engraçado, tipo assim, às vezes a pessoa fala, nunca reparei. Começa a reparar e depois você me fala. É um absurdo. Todo lugar, todos os quarteirões, se bobear, tem. Inclusive, não só nas vias principais, como no nosso caso é a Avenida Professor Mário Werneck, mas dentro do bairro também. O pessoal coloca o cabo, né? Porventura acontece algum defeito ou uma ruptura, eles não retiram o velho, colocam outro e vai ficando aquela embolação. É. E as pessoas não são obrigadas a saber que aquele cabo não é um cabo de energia elétrica. Às vezes ele pode, inclusive, tomar um choque lá por alguma outra tipo de carga elétrica. Enfim, é um absurdo. Tá jogado. Foi uma situação que ficou, digamos assim, sem dono, né? Ninguém olhou por isso e nem mesmo a prefeitura. Então, como vereador, a gente apresentando esse projeto de lei, eu acredito que pelo menos passa a dar um norte efetivo aí para corrigir essa situação. Ah, que bom. Tem uma pergunta aqui do Leonardo Stanislau Prata.
Falando, boa noite. Prezado Braulio, nosso bairro tem descidas fortes na Avenida Mário Werneck. É possível proibir a descida de caminhões em determinados horários de pico? Olha, é um assunto também que dá para ser conversado, mas eu acho que a gente já começa a ter algumas dificuldades para tocá-lo adiante. Se o veículo não está no perfil do bairro e ele está acima de X toneladas lá, eu acredito que ele não deve entrar a hora nenhuma. Agora, esse tipo de regulamentação do tipo ter o veículo em horários X e Y ou não, é um assunto que cabe conversar com a BH Trans e procurar saber o que existe de norma para a gente enquadrar ou não. Não faz parte do escopo do projeto que está apresentado, mas eu vou procurar saber disso e dar um feedback para você. Se você quiser me mandar um inbox depois da live, mas vou procurar saber para a gente conversar mais sobre esse assunto. O Sudário BH comentou que a fiação na Walter Guimarães, lateral do Paragem, está na altura da cabeça das pessoas que passam. De tantos Do fios lado que tem do... nos postes. E é mesmo. É absurdo um negócio desse, entendeu? Então, a gente vê que eu até acho, Isabela, que muita gente tem a expectativa do tipo, o vereador chegou lá e propôs um monte de projeto de lei. Eu falo que tem muita lei que a gente precisa de fazer com que elas funcionem. Então, muita coisa às vezes acaba ficando esquecida, ou os próprios vereadores não cobram da prefeitura, e o que a gente quer é o quê? Que a cidade funcione bem. Então, esse caso do Cabo, para mim, é clássico. Mas a gente tem problema de passeios, que é um assunto extremamente mal cuidado dentro de BH. Aí, vamos supor, é cobrado um passeio tátil, né, para o pessoal cego poder transitar. Aí você vê um lado que encaixa numa posição, na hora que muda de empreendimento, a faixa vai para o outro lado, ou seja, o cego vai ficar mais perdido que tudo. No início da live, a gente falou sobre as rampas de acessibilidade de cadeirantes. Enfim, muitos detalhes precisam ser corrigidos e melhorados. Agora, uma coisa que eu sou super favorável é que a prefeitura assuma mais um papel de orientadora das pessoas do que simplesmente chegar e sair multando, por exemplo, um bairro inteiro ou uma avenida inteira. Né? A gente tem que criar um jeito de formar um pacto comunitário, da sociedade como um todo, para que a gente consiga realmente ir resolvendo esses problemas. Né? Ou seja, é uma interação entre o público e o privado. Tem que organizar. Verdade, tem que organizar. Organizar, O Sudari falou assim que ele sempre fala com você via WhatsApp a respeito da contramão por parte de moradores e motoqueiros na Bartira Mourão. Então beleza. É o Luciano, então. Então é isso, Braulio. Eu quero agradecer pela sua disponibilidade, por estar aqui com a gente hoje, falando sobre o seu projeto, falando um pouco sobre o bairro, sobre todas as coisas que a gente pode fazer enquanto comunidade mesmo, e tendo você representando a gente na Câmara. Isabela, eu só tenho a agradecer a você, o Leonardo, a toda a comunidade do meu bairro Buritis. Fico à disposição. Quem precisar de fazer algum contato, qualquer coisa, pode me dar um toque, sim. A gente tem que realmente trazer essas melhorias para a nossa região, com um olhar, obviamente, aberto para a cidade. O Braulio não é uma pessoa que está limitada ao bairro Buritis, mas a gente tem um histórico muito grande aqui, então não faria sentido nenhum chegar a esse ponto e largar e esquecer o bairro para trás. Então, muitas vezes alguns me questionam, mas você só olha para o Buritis? Não. Mas no Buritis eu conheço cada um dos problemas, cada um dos itens, e a gente tem, obviamente, uma grande jornada pela frente. E que as boas práticas sejam levadas, obviamente, para outras regiões e que o poder público municipal, a prefeitura, possa melhorar cada vez mais os seus processos para que dê uma cobertura para a cidade como um todo, né? Que a gente tenha uma BH cada vez melhor. Isso não pode ser só da boca para fora. Quando eu falo uma BH cada vez melhor, é no detalhe. É igual a gente tem problema de armazenamento de lixo no Buritis, né? As pessoas às vezes colocam o lixo na calçada fora do horário, ou a própria rota do caminhão poderia ser mais otimizada, mas na hora que você vai vendo, é problema que todos os bairros têm. Então, o que a gente precisa de fazer
é exigir que a SLU entre em campo, consiga melhorar a qualidade de serviço, consiga implementar, por exemplo, coleta seletiva, que é uma demanda de diversos outros bairros. Aqui no Buritis a gente tem, mas não contempla todas as ruas, e assim vai. Então, são vários assuntos, e a gente está ali no dia a dia para quê? Para cobrar e fazer o melhor encaminhamento para que essa transformação vá ocorrendo. Tem que ter paciência, tem que ter persistência, mas a minha função é essa, e por isso estou sempre aberto aí a todo mundo que quiser colocar uma sugestão, colocar alguma informação, sempre é bem-vindo. Beleza? Ótimo. Obrigada, então. Boa noite para todo mundo que veio assistir a live. Surgiram novos temas, surgiram novos convidados. Novamente, Braulio, muito obrigada pela sua disponibilidade. E é isso, gente. Boa noite. Muito obrigada. Obrigado, Isabela, e obrigado a todo mundo que participou aqui. Agora que eu passei a lista e vi vários nomes conhecidos, então mando um abraço para todos aqui. Tudo de bom. Boa noite. Tchau.